E hoje o Bom Dia Agronegócio recebe o gerente comercial da Cautec, o senhor Eulino Silveira, porque nós vamos falar de mais produtividade e nutrição no campo. Senhor Eulino, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui na nossa abertura de mercado, aqui no Notícias Agrícolas, para trazer um assunto tão importante e, nesse momento, determinante para os nossos produtores. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Eu que agradeço aí, eu fico feliz em poder falar contigo. É um prazer sempre falar com você. Eu que agradeço, o prazer é nosso. Eulino, a gente está tratando aqui, né? Acabei de falar sobre questões climáticas e como é desafiador fazer agricultura no país. A Cautec, de olho nisso, está buscando sempre garantir que o produtor encontre soluções boas o bastante para ter nas suas lavouras plantas que estejam seguras, bem nutridas e que possam expressar o seu potencial produtivo. E dessa vez nós vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre a adição de zinco e boro nessas lavouras com os ferticorretivos refinados. O que vem de diferente para esses produtores com mais soluções para garantir a proteção dessa produtividade? Então, Carla, a gente já vem trabalhando há algum tempo, né, com óxido de cálcio e magnésio e depois a gente adicionou enxofre e isso trazendo aí a tua chamada de efeito climático, da biologia do solo, dos biológicos que estão vindo. O resultado, o efeito do óxido de cálcio no solo é de grande potencial no âmbito de nutrição da planta, de formação de raiz, de desenvolvimento da cultura, de maior resistência para estresse hídrico e também, né, olhando para o campo, nosso foco, o foco da Cautec sempre é atender o produtor, entregar resultado para o produtor, um dos nossos pilares é resultado. E isso, o que é resultado para nós? Entregar produtividade para o produtor. A gente já vem trabalhando há algum tempo com óxido de cálcio e magnésio, adicionamos enxofre e agora, nesse mês, estamos lançando o produto óxido de cálcio e magnésio com enxofre, boro e zinco, oxiflux, boro e zinco. Isso o que traz? Traz uma nutrição completa, né, para a planta. E a gente está falando aí de várias culturas, soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, café, feijão, arroz, nessa linha de nutrição completa, Carla. Quando a gente olha para tudo isso, como é que a gente vê já essa nutrição sendo absorvida pelos produtores? Os produtores já estão olhando para isso com outros olhos, Eulino, olhando para não só como uma forma de agregar isso ao seu manejo, mas como uma forma de garantir mais oportunidades para o seu negócio, porque isso está completamente conectado a melhores resultados, a uma otimização dos seus custos de produção. Perfeito. Se o produtor ele está bem linkado em, a gente sabe, né? O desafio que é produzir, a gente faz lá no campo todo o manejo perfeito, aí depende de efeitos climáticos. Então, o que está na nossa mão hoje, o que está na mão do produtor, é fazer o manejo adequado, fazer a nutrição completa, e quando eu digo manejo adequado, é otimizar a aplicação, aproveitando uma aplicação para aplicar mais nutrientes ou mais insumos, fazendo uma aplicação de um nutriente que ele fique prontamente disponível, que se libere de maneira imediata, e esse é o core do negócio da Cautec, é o business da Cautec, são nutrientes de liberação imediata. Então, quando o produtor, pensando aí num plantio direto, pensando numa cana-de-açúcar, onde tem um colchão de palha gigantesco, que o nutriente vai demorar para chegar no solo por causa do colchão de palha, aí tem um estresse hídrico, pouca chuva, eu preciso de muita hidratação para liberar alguns nutrientes. Já os fertilizantes da Cautec, a gente tem uma liberação imediata. Então, o produtor, ele otimiza na aplicação, fazendo uma única aplicação, conseguindo já distribuir de maneira uniforme cálcio, magnésio, boro, zinco, enxofre, isso na linha dos oxiflux, né, da nossa linha de produtos, e consegue já absorver de maneira imediata, né, uma liberação imediata no início do ciclo da cultura, ele tem toda a nutrição adequada para o desenvolvimento da planta.
maior desenvolvimento radicular, vai ter maior facilidade para passar para o estresse hídrico, maior ciclagem de nutriente. Isso tudo favorece lá no final, Carla, uma maior produtividade, maior receita para o produtor. Eu queria justamente entender, Olino, onde esses produtos vão agir efetivamente. Você citou a questão do sistema radicular. O quanto é importante nesse momento a gente pensar em soluções que vão garantir que essas plantas tenham um bom enraizamento, tenham um bom início de ciclo, para inclusive passar por esses eventuais problemas climáticos. Esse tem sido, inclusive, um objetivo central das indústrias como a Cautec trazem solução para o produtor, para a agricultura brasileira, garantir que esse arranque inicial das plantas esteja bem estabelecido para que, diante das condições que o Brasil tem por natureza, passar pelos seus ciclos completos com mais segurança, é justamente esse o foco de ação desses produtos? Perfeito. Então, assim, qual que é o grande diferencial, né? Quando você falou de enraizamento, maior enraizamento, o diferencial dos produtos da Cautec é de liberação imediata. Então, quando eu coloco o elemento no solo, eu já vou ter, a planta, no caso, vai ter acesso de imediato ao nutriente. Geralmente, assim, a gente planta quando chove, né? Então, chovendo, disponibilizando o nutriente no solo, o sistema radicular mais agressivo, imagine que o solo é uma dispensa com várias prateleiras ali no solo. Quando eu coloco um sistema radicular, quando eu favoreço o sistema radicular da planta para se desenvolver, para atingir um volume maior de solo, maior profundidade, e aí eu estou falando de profundidade, captar mais água, eu consigo fazer com que a planta, lá no momento de um veranico, de um estresse, 15 dias sem chuva, 12 dias sem chuvas, lá no desenvolvimento, no meio do desenvolvimento da cultura, ela consiga extrair a água mais profunda, né, o sistema radicular melhor desenvolvido, consegue, durante todo o ciclo, captar mais nutrientes, porque tem mais acesso, mais raízes. Esse é o grande diferencial. E, assim, e a nutrição completa, né? É que a gente, quando pensa em solos, o Brasil está num ambiente tropical. O solo tem deficiência de alguns nutrientes. A gente já vinha trabalhando com cálcio, magnésio e enxofre. Agora, com a adição de boro e zinco, aí a nutrição fica completa, né, Carla? E a gente está falando de um processo que precisa ser construído, né, Eulino? Não é algo que também acontece numa safra e depois o produtor vai mudar. Não, tem que ser um processo de construção. E essa nutrição das plantas, ela tem também, aí eu queria ouvir de ti, ela tem um retorno que para os solos também é muito importante, para que se construa também bons perfis de solos e que safra a safra esses resultados também possam ser otimizados, não? Isso. Quando você fala de construção, acho que a maior riqueza hoje do produtor está no solo dele, porque é o que vai sustentar, o que vai plantar, onde tem as reservas de nutriente. Quando a gente fala de safra a safra, nós estamos fazendo uma adubação, né, com oxiflux, pensando na safra e pensando na safra que você está plantando e nas seguintes, né? Então, quando eu falo para você que eu vou ter o maior sistema radicular, eu vou ter maior estrutura de planta, isso implica em maior ciclagem de nutriente. Quando eu faço uma maior ciclagem, uma estruturação de solo melhor, é o que me traz resultados para a safra seguinte, Carla. Quando a gente está falando dessa específica nutrição, Eulino, a gente está falando então desse fértil corretivo refinado com adição de zinco e boro. Ele tem também alvos específicos de cultura ou essa combinação de produtos, de fatores, ela pode alcançar mais culturas, como por exemplo cana-de-açúcar, ou vamos olhar para a soja. Nós estamos falando dessa combinação sendo ideal para quais culturas? Quando a gente fala de uma combinação, assim, os nutrientes eles são necessários para todas as culturas, né? Sim. E aí vai muito do manejo e da aplicabilidade. Quando eu estou falando de um produto refinado, é um produto que casa perfeitamente com o plantio direto, porque tem muita palha no solo, tem uma resteva
da cultura anterior, e quando eu aplico um pó, ele vai grudar na palha, que é a questão da cana-de-açúcar, a questão do plantio direto, e não vai reagir, não vai descer, e não vai entrar em contato com o solo, e reagir lá no solo onde realmente a gente precisa. Então, assim, quando eu estou falando de um produto refinado, eu estou direcionando para uma cultura, os nutrientes eu posso usar para qualquer cultura. E se fosse direcionar a tecnologia Flux, que é a tecnologia da granulometria refinada do produto, o melhor resultado que ele expressa ou que ele apresenta é quando a gente encontra um sistema de plantio direto que tem palhada e ele cai e passa entre a palha, vai reagir no solo, um sistema onde eu tenho cobertura de solo de modo geral, né, que isso é na cana-de-açúcar, na banana tem bastante, né? Então, o produto, em termos de nutrição, é direcionado para uma gama gigantesca de cultura, e eu falo de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, café, floresta, né, eucalipto, erva mate, banana, HF de modo geral. E aí a granulometria refinada, né, que é a tecnologia que nós temos nos nossos produtos da linha Oxiflux, ela é mais direcionada para onde a gente tem cobertura no solo. Quando eu digo cobertura, é palha. Pode ser no manejo de manutenção de uma pastagem, pode Sim. ser na reposição, na ferticorreção de uma cana-soca, pode ser num quebra-lombo, aí, pela facilidade de escoamento, estou falando de cana, né? Sim. Na reposição de cálcio, magnésio, boro, zinco, enxofre, num sistema de plantio direto. Então, se ele vem... A nossa tecnologia Flux, ela é adequada para passar, transpor a palhada e entrar em reação lá no solo, quando passa a palhada, né? Era isso que eu queria entender. Então, eu te perguntei das culturas primeiro, Lino, porque eu justamente queria entender essa característica diferente, portanto, da linha Oxiflux, que é essa granulometria refinada. Ele é sutil, mas muito eficiente, né? Perfeito, assim, para nós é corriqueiro, até peço desculpa não ter explicado melhor, mas Imagina. assim, ó, o que a gente conhece hoje na agricultura, e é muito comum, o granulado. Então a gente fala de NPK, de ureia, isso a gente sempre está falando de granulado. Ou a granulometria pó, né, que é o moído, né? Então, o pó a gente tem a dificuldade de aplicação, tem a dispersão, perde-se por deriva, o que eu comentei de grudar na palha. E a Caltech oferece a granulometria normal, que chamamos aqui de granulado, e o mercado como um todo também chama de granulado. Esse granulado, a nossa linha chama Fertimacro. O microgranulado, que fica entre o refinado e o granulado, que é uma granulometria menor, e aí a gente tem óxido 100% microgranulado direcionado para aplicações específicas. E quando eu digo específica, é um café de montanha em Minas, a região das matas de Minas ali, que tem uma operação semi-mecanizada, uma operação manual, e tem uma demanda gigantesca de magnésio. Aí a gente está falando de modo Brasil, né, a necessidade de magnésio, mas especialmente nas zonas, nas matas de Minas ali. Precisa do magnésio, precisa do cálcio, e eu preciso fazer uma aplicação manual. O microgranulado ele te favorece na aplicação e na disponibilização do nutriente. E aí a terceira linha da Caltech, que é o Oxiflux, que é a linha refinada, que é o que a gente está comentando aqui. Então são 3 linhas: o granulado, o microgranulado e o refinado. O refinado, quando você olha, aparentemente é um pó, mas quando você pega na mão, você sente que ela tem uma textura de refinada, até isso, por isso o nome, tem uma distribuição, a gente chama ângulo de repouso, né? Quando você adiciona numa superfície plana, ele tem um escoamento. Então, isso o que facilita? Quando eu uso um aplicador que tenha sistema de rosca sem fim, um distribuidor de fertilizantes, seja ele um distribuidor projetado para granulados, a gente tem uma capacidade e uma homogeneidade na distribuição muito grande. Então, quando a gente olha o refinado, né, parece pó, você sente que são grãos muito pequenos, grão refinado, e isso traz uma diversidade na aplicação. Então, eu consigo
ter uma uniformidade quando eu aplico, eu consigo ter uma distribuição em sistema de rosca sem fim, aí eu estou falando, eu preciso, hipoteticamente, o produtor, ele lá imagina que quer fazer uma nutrição de cálcio e magnésio na planta de cobertura e, porventura, pelo manejo dele, ele não vai usar adubação NPK, não vai usar adubação granulada. Eu consigo pôr na caixa, no distribuidor de adubo dele, o refinado, por essa característica fina do produto e fantástica, né, Carla? Eu te pergunto também sobre isso, porque é aquilo, né, Eulino? Quando a gente olha para essas novas tecnologias, a gente vê como elas são adaptáveis às particularidades que o Brasil tem. E como você citou, os cafés das matas de Minas, a gente vai ter uma soja sendo cultivada, por exemplo, em Roraima, com características diferentes do que são cultivadas no Paraná, por exemplo, ou se a gente olha para trigo sendo cultivado no sertão nordestino, diferente das formas que vai ser cultivado no Rio Grande do Sul. Então, ter uma solução que se aplique a essas particularidades é muito importante. É quase uma personalização dos manejos, né? Eu vou te dizer que sim, é uma personalização do manejo. O que a gente mais escuta no campo, e é uma verdade absoluta, no campo, na tua casa, na minha casa, dentro de qualquer empresa, assim, o melhor produto, a melhor solução é aquilo que se adequa ao meu manejo. Então, Exato. quando a gente fala você falou do trigo no Rio Grande do Sul, ou soja no Rio Grande do Sul, a gente tem na região do noroeste do Rio Grande do Sul, na época do manejo dos nossos produtos, um vento constante, acredito eu aqui, um chute de 20, 25 km por hora. Não para de ventar. Quando eu uso um produto pó ou refinado, a minha aplicação ela não tem uma eficiência muito alta. Aí eu vou para o microgranulado, que eu falei da zona da mata, né, para aplicação manual, mas também se adequa muito bem na aplicação mecanizada no Rio Grande do Sul na questão do vento. Então, assim, é um produto, o microgranulado, que ele se distribui muito bem, né, nos aplicadores que a gente tem hoje de fertilizante, e ele fica no solo. O vento, o redemoinho, não levanta, você não perde. Então, você tem uma eficiência muito grande. Isso falando na parte física do produto. Daí, voltando para o Brasil, é continental, né? Então, quando a gente fala do norte do país, você falou de Roraima, né? Roraima não tem acesso fácil à nutrição de cálcio e magnésio. O que a gente tem hoje? Uma alta concentração nos nossos produtos em cálcio e magnésio. E aí há uma facilidade em termos de custo-benefício, em termos de favorecimento da aplicação muito grande. Então, a gente faz grandes negócios para Roraima nessa questão da maior disponibilidade, maior concentração do nutriente e conseguir trazer uma eficiência na aplicação. Hoje, você falando da diversidade, né? É notório para nós, a Caltech trabalha há algum tempo já na agricultura e a gente recebe muitas análises de solo. Hoje, uma grande virtude dos nossos produtos é o magnésio. O magnésio de liberação rápida, o magnésio 100% disponível para a planta. E quando a gente olha uma base de dados de análise de solo, quando pega do Mato Grosso do Sul, São Paulo, ao norte do país, a gente identifica, Carlos, uma deficiência gigantesca de magnésio. Então, assim, além da parte física, que é a facilidade de aplicação, adequar o produto ao meu manejo, a gente tem uma fonte muito rica aí de magnésio nos produtos da Caltech. Certo. Eulino, eu quero muito lhe agradecer por essa aula que você trouxe para nós aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quarta-feira. Para nós é muito importante levar esse conhecimento e ampliar isso para a nossa audiência, para os produtores do Brasil e garantir que mais vezes você esteja conosco aqui na nossa abertura de mercado, no nosso Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas, para a gente continuar trazendo essas soluções que otimizam os resultados do produtor. Acho que nesse momento que vive o agronegócio, otimizar custos, otimizar resultados é o que mais é o foco do produtor agora. Então, muito obrigada mais uma vez por nos fazer companhia e volte mais vezes. Já estou te esperando para próximas conversas, Eulino.
Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Desculpa, eu que Imagina. agradeço. Fico muito feliz em poder falar contigo aqui e pretendo voltar, tá? Pode contar com isso. Então, combinado, Eulino. Obrigada mais uma vez. Ótimo trabalho e ótima semana para você por aí, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Até mais.